Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin em correção, altcoins em correção. Sozinhos? Não. O mercado financeiro como um todo também corrige. E eu quero te mostrar se estamos diante de uma movimentação saudável ou não. Estamos caminhando para o bear market. Eu vou te mostrar exatamente o ponto em que nós estamos e vou te chamar a atenção para algo que se repete. Se repetiu no passado e se neste momento virmos o mesmo movimento, teremos bons, mas bons mesmos, cenários para as altcoins. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Vamos olhar para o movimento do Bitcoin. Começamos o mês de agosto, queda. Queda que vem por novas tarifas e inflação mais alta, mas principalmente vem por conta do cenário de emprego nos Estados Unidos. Nós comentamos sobre isso ontem e é justamente isso que está trazendo um temor para o mercado no curto prazo. Simplesmente revisaram os dados de emprego e revisaram muito para baixo. Mais de 240 mil empregos sumiram nesses 2 últimos meses, o que indica que a economia não está tão resiliente assim. Algo ruim, sim, para o curto prazo, que amedronta o mercado, mas bom para a política monetária, tendo em vista que a maior probabilidade é sim um corte em setembro. A grande maioria dos investidores considera um corte em setembro. Eu enxergo o momento atual de correção como algo esperado diante de uma notícia tão ruim. Sendo extremamente sincero, a correção poderia ser muito pior. Mas, pior por quê? Pior como? A gente vê que o mercado tradicional, SP500 e Nasdaq, traz uma correção. Só que é uma correção inicial e, ainda assim, no tempo gráfico menor, é uma correção bem forte. Porque você olha para o gráfico de 4 horas, eu estou te mostrando aqui no semanal. Quando a gente olha para o 4 horas, é uma queda descomunal para o mercado tradicional. Isso, na teoria, impactaria de forma brutal, como no passado fez o mercado cripto. Veja a queda, a gente saiu lá de cima e despencamos com o RSI do 4 horas saindo de sobrecompra para sobrevenda extrema. A última vez que a gente atingiu esta área foi lá embaixo, a gente nem chegou neste ponto. A gente pode considerar que um ponto similar foi no fundo ascendente depois do fundo das tarifas. Tivemos um fundão, queda muito agressiva, aí formamos um fundo ascendente e este fundo ascendente se equipara um pouco com este fundo local que está se formando agora. Então a queda foi brutal, sim, no mercado tradicional. E isso tinha potencial de derrubar os mercados cripto, Bitcoin, altcoins. Só que o que nós estamos vendo? E vamos ser extremamente analíticos. Nós estamos vendo o Bitcoin voltar para uma faixa que era uma faixa de retração de Fibonacci, deste fundo a este topo. Esta é a retração que nós estamos vendo. Estamos vendo um gap ser fechado. Estamos vendo a aproximação de uma média de 50 dias. Lembrando que é apenas o primeiro movimento mensal. E o começo de cada mês é negativo em sua grande e absoluta maioria. Maioria das vezes, a gente inicia o mês em queda. E quando a gente tem quedas por notícias, o mercado sempre vai levar para o pior cenário
para aí sim ele começar a avaliar. Espera aí, tem corte nos juros. Os dados não são interessantes, mas tem corte nos juros. E se tem corte nos juros, tem impressão de dinheiro, dinheiro mais barato, tem potencial de risco. A aversão ao risco? Não, a aversão ao risco é o que vemos neste curto prazo. Quando existe o corte, existe propensão ao risco. Portanto, ativos de risco tendem a se beneficiar. Como eu expliquei ontem, volto a afirmar, no curto prazo eu vejo faixas interessantes para quem tem caixa e para quem tem uma visão bullish. Na estrutura macro, nós não temos uma indicação de bear market. Algumas pessoas começam a falar de bear market e, sendo extremamente sincero, se você quer acreditar em bear market, em uma estrutura macro de alta, antes dos cortes de juros, be my guest. Eu não tenho como lhe convencer, nem é este o meu papel. Mas eu enxergo que isto é algo altamente improvável. Luan, você está falando que é impossível? Claro que não. Mas a gente está olhando as probabilidades. E a probabilidade é na continuidade da tendência de alta macro ainda antes do corte dos juros, cortes de juros, que agora se mostra como um caminho inevitável. Ou existe o corte, ou existe o crash. E a economia a economia norte-americana nunca viu um crash no primeiro ano de mandato de um presidente. Independente da questão política, é altamente improvável que o primeiro ano de uma nova presidência venha com um crash. E isso é suposição, Lan. Isso é histórico. E quando você olha o histórico do Bitcoin, que é o farol do mercado, você entende que ele segue numa tendência de alta. Mais uma vez, eu não estou aqui tentando te dar indicações de compra, muito menos de vendas. Eu trago aqui vídeos educacionais onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. O que eu busco trazer aqui é base. Se você discordar totalmente de mim, não tem problema nenhum. Faça isso com base, para que você tenha a capacidade de tomar decisões responsáveis. O que vemos? Um pullback, uma correção. Sequer voltamos a testar a faixa de 112 de fato. Nem chegamos à média de 50 dias, nem chegamos à faixa de retração de 38,2. E já falam em Armagedon. Eu sou um pouco mais cético quanto a isso. E vejo que o medo acaba sempre sendo um catalisador de oportunidade. E eu lembro a você, os últimos meses em que vimos acelerações, até acelerações das altcoins, eu sei que você também está interessado nas altcoins, mas vimos uma descrença total, acompanhado de um movimento de pivô de alta semanal no Ethereum. E eu quero analisar justamente Ethereum. Vamos olhar Ethereum. O que Ethereum fez? Ethereum teve um movimento de alta com um pivô de alta, tanto semanal quanto mensal, de 48% no último mês. Este foi o movimento. E quando a gente olha para o gráfico semanal, a gente entende que correções são saudáveis. Eu falei isso nas últimas semanas. Correções podem acontecer, seria natural, seria saudável puxar faixas de 3.200, 3.250 para baixo. Na minha humilde opinião, o Ethereum começa a ficar interessante. Então a gente nem começou a correção do Ethereum, correção. Muitos falam de crash. Mas a gente teve um fechamento mensal com indicação de topo. Vamos olhar, tem algum indício de topo? Ou ele acelerou, bateu na sua resistência, tem clímax no volume? Porque topo se forma em clímax no volume.
Este não é um volume de clímax. Este é apenas um volume de compra que sequer está maior do que os outros anteriores. Então, nós não temos um clímax nem no semanal, nem no mensal. E quando a gente olha para o que aconteceu nos últimos movimentos de pivô de alta, e a minha humilde opinião, analisando os gráficos, é que a gente tem sim potencial de romper esta área, esta faixa. O que aconteceu quando tivemos os últimos rompimentos? Ou seja, eu estou de olho em pullbacks de Ethereum, certo? Se o Ethereum corrige, traz um movimento para estes pontos, ou até acelera deste ponto independente, teremos o pivô semanal de alta. Pivô de alta semanal, perfeito. O que é o pivô de alta semanal? É quando a gente tem, vamos puxar para cá, se a gente tem uma tendência de baixa e a gente forma um topo, um fundo, quando a gente rompe este topo, temos o pivô de alta. Isso também pode acontecer numa tendência de alta. A gente corrige, forma uma base de preço e novo pivô de alta, rompimento desta área. Quando a gente tem este movimento, nós temos as acelerações mais agressivas. Temos como avaliar isto no Ethereum? Temos. Olha o que a gente visualizou aqui. Nós tivemos, eu vou puxar uma seta. Olha o que tivemos aqui. Este foi um suporte, 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 suporte perdido. Uma vez que a gente recuperou esta área, tivemos o quê? Uma aceleração brutal de Ethereum. Marque este ponto. Acelerou, corrigiu, fundo ascendente, pivô de alta, maravilha. Tivemos a aceleração brutal no Ethereum. Você se recorda o que aconteceu quando vimos este rompimento? Em meados de abril e maio, principalmente. Você se lembra o que aconteceu neste movimento? Julho. O que nós vimos? Vimos acelerações nas altcoins. Ou seja, o Ethereum marcou a propensão ao risco. O Ethereum é o termômetro do risco. Eu venho falando isso. Você tem que ficar de olho em Ethereum. Acompanhe Ethereum. Ethereum é o termômetro do risco. Quando o Ethereum tem uma movimentação mais brutal, o que a gente acaba vendo? A gente acaba vendo naturalmente as altcoins acompanhando. O dinheiro fluiu para as altcoins menores a ponto de levar elas a uma explosão? Ainda não. Chegamos em ganância extrema, o que marcaria o início de um crash? Também não. Mas vimos uma aceleração nas altcoins. E o que a gente pode presenciar nos próximos dias? Bitcoin sustenta as faixas, maior probabilidade, sustenta as faixas, prepara para um rompimento, já que a gente tem uma bandeira de alta no gráfico de 3 dias, no gráfico diário, prepara um rompimento, tem o seu rompimento como maior probabilidade. Se virmos este movimento de rompimento aqui, teremos o mesmo cenário que vimos em abril e maio e em julho. Só que desta vez, nós teremos um pivô de alta acima de uma resistência de 4 anos. O que pode colocar Ethereum diante de uma aceleração maior e, por consequência, as altcoins também nesse caminho. Estamos falando de probabilidade, é óbvio, mas eu quero que você entenda como o movimento acontece, por que ele acontece e da forma que ele acontece. E o que este movimento pode trazer de impacto para os seus investimentos se você tiver em altcoins. Se você tiver em Bitcoin, a tendência ainda se mantém. Mas entenda, quando todos estão eufóricos, você deve pensar em colocar dinheiro no bolso. Quando todos estão com medo, você pode considerar ser contraintuitivo. Avalie com muita cautela, mas preste muita atenção a este movimento
delicado de Ethereum, que pode trazer a repetição do que a gente tem visto. Propensão a risco, já que o termômetro do risco começa a indicar que sim, os investidores estão interessados justamente nestes ativos que são mais voláteis, menores, de maior risco. Vamos ficar atento, porque isso pode fazer uma grande diferença, principalmente para quem tem altcoins. Então preste muita atenção e pense no longo prazo. Não existe curto prazo, gente. Esquece esse negócio de curto prazo. Isso não existe. Não existe. Acabou. Não existe. Mercado financeiro é médio, longo prazo. Lembre-se disso. Se você quiser atualizações completas neste final de semana sobre o mercado, o que está acontecendo, o que está movimentando, o que está impactando, eu convido você a participar do nosso grupo geral, segundo o link da descrição. Acesse, participe, é gratuito. E eu volto a qualquer momento com atualizações, porque a gente tem volatilidade sim, e se a gente tiver mais volatilidade, eu trarei vídeos emergenciais aqui. Então, para que você tenha acesso a esses vídeos também, em primeira mão, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, caso esse vídeo faça sentido para você. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.